é por conta do que os apóstolos deixaram. Se a gente não entender isso é muito importante de ser entendido, nós vamos ter uma teologia fraca na nossa cabeça ou nenhuma teologia. Por exemplo, nós vamos entrar aí nesse desenvolvimento da teologia após a era apostólica, que dá mais ou menos assim um período de 500, 600 anos, né? Talvez um período de 500 anos, porque é o final do primeiro século até o final do sexto século, e isso, né, dá mais ou menos aí uns 500 anos de história. E a gente pode dizer assim, o fulano, né, vamos pegar um deles aí, vamos pegar um Irineu, vamos pegar um Policarpo, e dizer assim, olha, a teologia do Policarpo é muito boa. É muito boa se tiver de acordo com a teologia dos apóstolos, correto? Se não tiver de acordo com a teologia dos apóstolos, ele pode ser muito importante, né? A igreja pode dizer que ele é muito importante, mas para a teologia, ele não é importante. Por quê? Porque a teologia dele tem que estar tem que estar alinhada com a teologia dos apóstolos. Então, quando nós falamos do desenvolvimento da teologia após a era apostólica, nós queremos dizer que esses pais da igreja, né, que é assim que nós vamos chamá-los, esses pais da igreja, eles concordavam com aquilo que os apóstolos ensinavam, de um jeito ou de outro, cada um teve uma função. Então, vamos lá para a nossa leitura, tá bom? Vamos começar aí. Desenvolvimento da teologia após a era apostólica. A era do cristianismo patrístico. Com a morte dos apóstolos, nos quais foram alicerçadas a base de toda a teologia cristã, inicia-se o período pós-apostólico e com ele surgem os pais da igreja, dando início à era patrística, que é um período, né, que vai desde o fim do primeiro século até o fim do sexto século da nossa era. Muito bom. Pode ir passando aí, né? A palavra pai era uma designação comum atribuída pelos crentes àquelas pessoas que ocupavam os ofícios de liderança da igreja. Eram os presbíteros ou bispos da igreja antiga, e daí vem a expressão pais da igreja. Então, essa foi uma expressão que os próprios crentes da época deles atribuíram a eles. Então, nós temos os apóstolos, e depois dos apóstolos chegaram os pais da igreja. Então, esses pais da igreja, irmãos, é muito importante a gente dividir o período deles em três, correto? Que seria os pais apostólicos, os pais apologistas e os pais teólogos. Existe uma diferença de função, né, de ensino, existe uma diferença de tempo, tá? Um sucede o outro. Por exemplo, com o fim dos pais apostólicos, aparecem os pais apologistas, e depois dos pais apologistas, os pais teólogos. Esses dois últimos, às vezes, se confundem um com o outro, né, em algum momento. Mas, no caso dos pais apostólicos, não tem muita confusão, não, tá? Então, vamos ver quem foram, assim, os pais apostólicos. Pais apostólicos. Os pais apostólicos são um grupo de escritores cristãos dos primeiros séculos da igreja que viveram no período imediatamente após a morte dos apóstolos e que são consideradas testemunhas diretas do ensino da tradição apostólica. Eles foram chamados de pais apostólicos por causa da sua conexão histórica com os apóstolos e por serem considerados uma extensão da autoridade apostólica. Eles viveram e escreveram entre os séculos I e II, em diferentes regiões do mundo cristão, como Roma, Jerusalém, Antioquia, Ásia Menor. Então, vamos pensar assim, né? Quem foram os pais apostólicos? Você já tem um nome aí, né? Já tem uma palavra aí, desculpa, que liga a essa principal, que é pais, né? Então, os pais da igreja, veja só. Então, os pais da igreja
Primeira divisão, os pais apostólicos. Olha lá, a palavra apostólico, né? Por quê? Porque esses pais, eles estão ligados diretamente aos apóstolos. Eles são praticamente os sucessores dos apóstolos. Eles, de certa forma, eles conviveram com os apóstolos. Tá? Tem uma ligação direta deles com os apóstolos. Então, assim, eles não estavam num lugar específico. Por exemplo, todos eles estavam em Roma? Não. Todos eles estavam em Antioquia? Não. Todos eles estavam em Jerusalém? Não. Então, esses pais apostólicos, ainda que a gente só vai mencionar 3 ou 4, esses pais apostólicos, cada um estava num lugar. Por exemplo, Clemente, ele era de Roma, e um outro não era de Roma, então vai ser de outra localidade. Eles são figuras que conviveram com os apóstolos em lugares distintos. Vamos lembrar que eram 12 os apóstolos. Então, uns ficaram em Jerusalém, outros foram, meus irmãos, para Roma, outros desceram para a África, ali em Alexandria, e assim você tem sucessores diretos dos apóstolos nesses lugares. A gente já pode mudar, pode passar para a próxima página. Os pais apostólicos estavam mais preocupados em proclamar o mesmo evangelho que os apóstolos tinham proclamado. Agora, isso é uma parte muito importante, quando a gente lembra dos pais apostólicos. Qual que era a preocupação deles? Colocar uma doutrina nova? Não. A preocupação deles era proclamar o mesmo evangelho, o mesmo corpo de ensino que os apóstolos, eles pregaram e eles ensinaram. Então, olha lá, eles não estavam interessados em formular uma doutrina teológica, pois o evangelho que tinham aprendido com os apóstolos era perfeitamente suficiente para eles na área de ortodoxia. Então, eles não queriam mudar nada. E nem era, meus irmãos, o dever deles mudar nada. A verdade é que se eles tivessem mudado alguma coisa, eles não poderiam ser chamados os pais apostólicos. Então, eles entendiam que a palavra de Deus, que o evangelho apresentado pelos apóstolos, era suficiente na área de ortodoxia. Então, aí você tem uma palavra composta. Orto, que quer dizer direito, correto, e doxo, que quer dizer doutrina. Então, toda vez que fala de ortodoxia, está falando que é uma doutrina correta, é a doutrina verdadeira, aquela doutrina que veio lá dos apóstolos, correto? Então, os pais apostólicos, eles eram tão zelosos quanto os apóstolos em arrancar e expor falsas doutrinas que estavam começando a surgir. Então, quando aparecia uma doutrina falsa, eles combatiam. E também, meus irmãos, se alguém estava expondo alguma coisa lá, eles iam lá, repreendiam, como fizeram o apóstolo Pedro em sua carta, o apóstolo João, o apóstolo Paulo, que combateram duramente aqueles erros, aquelas falhas e falsas doutrinas. Eles também, igualmente, eles fizeram a mesma coisa. A ortodoxia da mensagem foi preservada pelo desejo dos pais dos apóstolos de permanecerem, então, assim, fiéis ao evangelho, como ensinados pelos apóstolos o máximo possível. Continuando. Vamos lá. O grande foco dos ministérios dos pais apostólicos era a exortação e a edificação dos cristãos através do Velho e do Novo Testamento. Então, existia um foco. Qual é o foco dos pais apostólicos? Olha, é exortar a igreja, edificar a igreja através do Velho e do Novo Testamento. Por isso, seus escritos possuem esse caráter devocional, ao invés de uma reflexão teológica, analítica e profunda. Então, a preocupação deles não era ficar apresentando teologia e tal, não. Eles repassaram aquilo que eles receberam. Era mais devocional do que teológica. Eles exerceram uma grande influência na teologia cristã primitiva através das suas obras escritas, que ajudaram a moldar
a compreensão da igreja primitiva sobre uma série de questões teológicas. Suas obras, elas refletem a tentativa da igreja primitiva de se estabelecer e de se organizar em um ambiente hostil, e eles ajudaram a desenvolver uma teologia cristã mais sofisticada. Então, irmãos, como é que a igreja estava se comportando, sobrevivendo num ambiente hostil, né? Então, existia uma dificuldade, era muita perseguição, facilmente os líderes da igreja, eles sofriam um martírio, e por esse ensino, um ensino que veio de uma forma escrita, eles conseguiam, então, organizar a igreja nesse ambiente hostil que foi do primeiro, do segundo e também do terceiro século, tá bom? Vamos para frente, né? Os principais nomes da igreja, da liderança da igreja nessa época dos pais apostólicos. O primeiro que a gente tem notícia, né, é o Clemente de Roma, que foi o bispo de Roma. Eu não gosto desse título, bispo de Roma, tá? No sentido como ele é colocado para a igreja católica, né? Então, a palavra bispo, a palavra presbítero, a palavra pastor, a palavra ancião, é usada de uma forma uniforme no Novo Testamento para apresentar a mesma liderança, né? A liderança da igreja. Não existe uma hierarquia entre essas palavras usadas, esses termos usados, para definir a liderança da igreja. Então, do jeito que a igreja católica coloca, o bispo está acima do pastor. Não, não é verdade isso, quando nós lemos corretamente a palavra de Deus, de uma forma mais profunda, né? Então, vamos falar aqui, ó, Clemente de Roma. Ele foi bispo de Roma, mas também ficou conhecido por ter exortado a igreja de Corinto através de uma carta que tinha por objetivo, em muitos aspectos, tratar de muitos problemas, né, de divisão, abordados anos antes pelo apóstolo Paulo em suas epístolas. Então, ele deixou esse escrito, né, como se fosse a primeira e a segunda carta do livro de Coríntios, como Paulo apresentou. Então, é importante esses escritos dele, porque remete a quase 2000 anos atrás. Uma coisa, né, a gente fica contente que ele escreveu, que ele exortou a igreja de Corinto lá, tá, meus irmãos, isso é uma coisa boa, é uma coisa importante, mas eu quero definir uma coisa para os irmãos, né? Quem tinha essa autoridade para escrever e para definir alguma coisa sobre a igreja eram os apóstolos, porque Jesus assim os outorgou com essa autoridade. Agora, ele sendo o pastor da igreja de Roma, somente a igreja de Roma que ele deveria realmente colocar a colher dele, né? Porque ele lá de Roma querer se envolver com a igreja de Corinto é tirar a autoridade pastoral que está lá em Corinto, porque a igreja de Roma não tinha mais autoridade que a igreja de Corinto, né? Então a gente tem que entender isso aí, que as igrejas, como ela é colocada na palavra de Deus, por meus irmãos, mais de 100 vezes a palavra eclesia aparece no Novo Testamento, e na sua grande maioria, 99%, quer dizer uma igreja local, tá? Às vezes é colocada no sentido prospectivo, como uma igreja, que é aquela igreja que está voltando com Jesus, né? Ou a igreja que sobe para Jesus Cristo, mas a igreja sempre é local e visível, como nós colocamos, nós temos no Novo Testamento. Se não fosse, se fosse essa igreja invisível, né? Assim como ele é defendido até por alguns pais da igreja de uma forma errada, mas se fosse essa igreja invisível, tá? O nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, não teria escrito 7 cartas para 7 igrejas do Apocalipse. Era só escrever uma, correto? Então, se escreveu 7 cartas, havia 7 tipos de problema diferente, havia 7 tipos de liderança, né? Ao anjo que está na igreja de Efésios. Então, ele não precisava dizer ao anjo da igreja de Efésios. Ele somente olharia e dizer assim, ó, eu aqui como autoridade, no Senhor Jesus Cristo, eu digo para as igrejas todas. Então, mas ele não fez isso. O Senhor Jesus Cristo separou, né? A igreja de Antioquia era uma, a igreja de Roma era outra, a igreja de Corinto era outra, a igreja de Jerusalém era outra. Então, cada igreja é local e visível. Assim deve ser como ensinado no Novo Testamento. Então, Clemente de Roma deixou esses escritos preciosos, é claro, né? E se tornou, assim, um pai da igreja.
Continuando. O Inácio, ele foi bispo da igreja de Antioquia. Olha, são praticamente contemporâneos, né? Lá na Síria. A igreja de Antioquia é aquela fundada por aqueles gregos, né, cipriotas, que foram, né, de Jerusalém para lá e organizaram a igreja de Antioquia. Então, Inácio escreveu uma série de cartas nas quais ele exaltou a necessidade da liderança e da unidade na igreja, e combateu uma heresia perigosa que trazia conceitos gnósticos. Então, você vê que ele, né, a exortação dele é muito parecida com a de Paulo, quando ele escreve os Gálatas, quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, quando ele tenta combater, meus irmãos, heresias, o gnosticismo. Então, o Inácio, ele corre nessa linha, né, exortando a igreja, olha, vocês obedeçam à liderança de vocês, né, vocês têm que ser, uma igreja tem que ser unida, combateu essa heresia do gnosticismo. Inácio ficou amplamente conhecido por seu martírio. Algumas tradições dizem que Inácio foi separado para o ministério pelo apóstolo Pedro. Então, existe essa tradição que liga o Inácio diretamente ao apóstolo Pedro, né? Continuando. Agora é o Policarpo, né? Está acostumado com aquele livro, acho que é do Machado de Assis, não sei, né? Que é Policarpo Quaresma, né? Então, continuando ali. O Policarpo, ele foi bispo de Esmirna e discípulo do apóstolo João. Legal, né? Então, você tem aí um Clemente de Roma, você tem aí, meus irmãos, agora o Inácio, né? E depois você tem o Policarpo. Cada um vem, assim, de uma linhagem apostólica diferente, né? Um de Pedro, né? O outro aqui de João. Então, ele foi bispo de Esmirna. Tem uma carta escrita por Jesus, né, para a igreja de Esmirna, olha que legal. E ele foi pastor, então, lá em Esmirna, discípulo do apóstolo João. Policarpo escreveu uma importante carta à igreja de Filipos, na primeira década do século II, e ele escreveu essa epístola para encorajar os cristãos de Filipos a permanecerem fiel a Deus, mesmo em meio à perseguição. Policarpo também ficou conhecido na história da igreja por seu martírio, em 155, e quando foi queimado, preso a uma estaca, enquanto declarava, através de louvores, que Jesus Cristo era o seu Senhor e o seu Salvador. Bom, olha, irmãos, sobre os escritos de Policarpo, uma preocupação muito grande de Policarpo era apresentar Cristo como o único e suficiente Salvador. A tecla dele era essa, né? Insistir, porque nós sabemos que a partir da morte dos apóstolos, muitas heresias começaram a entrar na igreja, duvidando, né, do Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, duvidando da divindade de Cristo, ou outros duvidando da humanidade de Cristo. E como você está vendo aqui, ele, como apóstolo de João, ele foi para defender, né, esse plano salvador que tem a Bíblia, onde Cristo, ele é o único e suficiente Salvador. Amém? Então, esses são os pais apostólicos da igreja. Vamos continuar, né? E agora, meus irmãos, nós temos os pais apologistas. Como a própria palavra diz, então acabou aquela era dos pais ligados aos apóstolos, é claro, né? Então, agora nós temos um tempo diferente, a partir aí, né, talvez do final do segundo século para o começo do terceiro século, era impossível que esses pais aqui mencionados, eles tivessem uma ligação direta com os apóstolos, porque os apóstolos já tinham morrido. Então, eles se tornaram, assim, conhecidos como os pais apologistas, né? O segundo grupo de pais da igreja era formado pelos apologistas, né? Os apologistas foram aqueles líderes da igreja antiga que tiveram em seus ministérios o grande objetivo de defender a fé cristã. O apologista é aquele que defende a fé, sabe? É o advogado da fé, né? Então, alguém levanta uma questão, ele vai lá, se levanta e faz ali, meus irmãos, um discurso, uma palavra, escreve um livro, né? Então, ele é um apologista. Em tempos idos, né, nós tínhamos, entre os batistas brasileiros, um grande apologista, o W.C. Taylor, né? Então, quando tinha alguma questão envolvendo a questão doutrinária, seja de batismo, seja, meus irmãos, de defesa da salvação,
Logo, os irmãos pastores de muitas igrejas escreviam para o WC, né? E dizia assim, olha, WC, né? Você tem que escrever alguma coisa aí a respeito disso. É por isso que tem, meus irmãos, livros do WC sobre o batismo, sobre a ceia do Senhor, né? Então, apologistas são aqueles que defendem a fé cristã, né? Então, vamos continuar aqui. Naquele tempo, as verdades bíblicas começaram a ser atacadas ferozmente por heresias que misturavam filosofia grega, judaísmo e formas do paganismo oriental. Esses ataques vinham tanto de dentro quanto de fora da igreja. Então, houve um ataque feroz contra a igreja, e você sabe, quando uma coisa começa a entrar, é que nem esses modismos malucos que a gente está vendo aí em muitas igrejas. Algumas coisas estranhas estão acontecendo, são ministros, são líderes com pouquíssimo conhecimento das Escrituras, eles vão implantando umas manias, umas coisas todas estranhas, sabe? E quando pensa que não, aquilo se alastra dentro das igrejas, e isso acontecia já no segundo, no terceiro século. Quando alguém ia lá, né, num sofisma, ia lá, meus irmãos, implantavam alguma coisa pagã dentro da igreja. Ah, pastor, o que é uma coisa pagã dentro da igreja? Ah, é fácil pensar, né? É só você imaginar a idolatria, né? Os ídolos. Se você pensar que os ídolos veio da onde? Veio do paganismo. Eles que tinham o costume de fazer lá, né, uma imagem, a deusa a Diana, né, ao Apolo, ao Hermes e tal. E aí essas heresias vieram entrando dentro da igreja. E olha, a gente não tem problema nenhum colocar um ídolo aqui, né? Em vez de a gente ter um Hermes, por que a gente não pode ter um João? Entendeu? E em vez de a gente ter uma Diana, por que a gente não pode ter uma Maria? Então, essas coisas foram entrando. Não entrou de uma vez na igreja, sabe? Uma coisa que a heresia faz, e Satanás ele tem, né, essa sutileza, é de plantar um erro, de plantar, meus irmãos, uma heresia. Ele não se incomoda quantos anos, quanto tempo aquela heresia vai durar, durar não, vai demorar para se alastrar. Ele planta, ele planta. E aí, então, ele sabe que aquilo vai florescer lá dentro das igrejas e destruir a fé de muita gente. Então, esses pais apologistas, né, eles estavam ali lutando contra a filosofia grega, contra a filosofia platônica, aristotélica, né, contra a filosofia judaica também, que negava o Senhor Jesus Cristo, e o paganismo oriental, que era muito forte. Então, esses ataques vinham tanto dentro quanto fora da igreja, e então os apologistas combateram conceitos errados como o gnosticismo, o maniqueísmo, o neoplatonismo, o marcionismo, o ebionismo, etc. Então, você, na sua pesquisa, lá na sua casa, está tudo aqui em negrito, você pode pesquisar e descobrir o que é isso aqui, né? Pode mudar, irmão, né? Portanto, enquanto os primeiros pais da igreja, os pais apostólicos, produziam materiais focados na vida devocional da igreja, os apologistas produziam materiais para preparar os cristãos ao embate da defesa da fé. Olha a diferença. A diferença dos pais apostólicos com os pais apologistas. Enquanto os pais apostólicos estavam preocupados em produzir um material mais devocional, exortativo, os apologistas estavam preparando o material para que os cristãos pudessem combater a heresia, lutar pela fé. Então, os pais apologistas tentaram permanecer fiéis ao Evangelho o máximo possível. Mas eles tinham uma preocupação a mais que não estava presente na era dos pais apostólicos. Agora, existiam vários escritos falsos que alegavam ter a mesma autoridade que os escritos de Paulo, Pedro, Lucas. O motivo para a existência desses documentos falsos era bastante evidente, pois se o corpo de Cristo poderia ser persuadido a acreditar que um documento falso era o mesmo que um documento considerado verdadeiro, então o documento falso seria visto como verdadeiro também.
Veja a astúcia do inimigo de nossas almas, que é o Satanás. Então, para exortar os irmãos, os pais apostólicos escreveram muitas cartas e tal. Aí o diabo disse, são com essas cartas aí que eles estão exortando as igrejas, né? Estão animando os irmãos, calma lá, né? O diabo diz, eu também sei escrever. Então, meus irmãos, alguns líderes cristãos que já haviam se debandado para a filosofia grega, para o gnosticismo, né? Eles começaram a escrever também. E as ideias deles foram colocadas dentro de muitas igrejas, e aí, meus irmãos, é inevitável, né? Teve que ter uma apologia, teve que ter uma batalha para que a fé, uma vez dada aos santos, né, pudesse ser mantida. Por isso, irmãos, tem um valor muito grande os escritos dos pais apologistas, muito grande mesmo, tá? Imagine, né? Se, por exemplo, nós temos no Novo Testamento 27 livros. Poderia ter 50, se dependesse desses, né? E deixaria de ser uma unidade, deixaria de ter a coesão, deixaria de ser a verdade. Então, tudo que está escrito, meus irmãos, tudo, os 66 livros da Bíblia, são inspirados por Deus. Agora, se tivesse 67, já estava errado, né? E por esses líderes aí, teria muito mais do que 67. Lembrar os irmãos que, para chegar nesse número, né, muitos foram feitos assim, um trabalho maravilhoso de todos os estudiosos da Bíblia, e a gente tem que agradecer a Deus pelas pessoas que trabalharam por isso. Eles evitaram, meus irmãos, que aqueles livros errados entrassem no nosso canão. É incrível como 2000 anos depois, a gente está convivendo com os mesmos problemas que tiveram, né, os nossos pais pós-apostólicos, os apologistas. A introdução, meus irmãos, de livros, imagine, né? Eu fico pensando o seguinte, agora medite comigo aqui, tá? Tem cristão que nem leu a Bíblia ainda. Se perigar, não leu o livro de Gênesis completo. Se perigar, não leu o livro de Apocalipse, o livro de João. O livro de João, o livro de João. Aí ele vai numa livraria cristã e encontra lá Evangelho do Enoque, o livro do Enoque. Esse livro aqui fala dos anjos. Esse livro aqui fala que não sei o quê, lá, né? Aí o camarada vai lá, ele compra um livro do Enoque, ele lê o livro do Enoque, mas ele não leu a Bíblia. Então, meus irmãos, se fosse inspirado, ele estaria no cânon, ele estaria compondo a Bíblia Sagrada. Deus já não permitiu porque tem erros gravíssimos. É por isso que Deus não permitiu. Então, aqui, os pais apologistas lutaram contra esses escritos que são pseudo-escritura. Entendeu? Pseudo-escritura. Portanto, os pais apologistas começaram a dedicar muito do seu tempo em defender a fé cristã das falsas doutrinas, e isso levou ao início da formação da doutrina da igreja. Foi preciso, né? O que nós cremos? Então, a nossa crença, ela tem que ser baseada no quê? Na palavra de Deus, lá nos escritos dos apóstolos, a palavra de Deus, aí é a nossa base. Certo. Então, vamos escrever aqui, e então começaram a fazer, meus irmãos, o que nós chamaríamos hoje, de o catecismo, né? O catecismo. Existe o catecismo batista do Spurgeon, né? Que muitos batistas usam, e é legal, né? Se uma pessoa pode ter um catecismo lá na sua igreja, eu não sou contra, não, tá? É que a gente tem aquela ideia de catolicismo por causa do romanismo, etc., tal, mas é uma coisa boa, né? Ensinar para os irmãos da igreja o que a igreja crê e por que a igreja crê daquela forma. Então, é assim que nasce um catecismo, né? Continuando, o período dos apologistas, como pais da igreja,
Durou entre os anos de 150 e 300 depois de Cristo. Muito bem, vamos lá, né? Entre os principais apologistas, agora começam a aparecer os nomes dos principais apologistas. Justino Marte, né? Nasceu em Siquém, na Palestina, no início do segundo século, morreu Marte também, no ano de 170. Foi uma pessoa versada em muitas filosofias, mas que encontrou a verdade nas Escrituras. Depois de sua conversão, Justino Marte dedicou a sua vida a apresentar a superioridade do cristianismo sobre qualquer filosofia ou religião. Ele ficou conhecido como Justino Marte pelo fato de ter sido martirizado em Roma por não negar a sua fé em Cristo Jesus. Mas veja aonde ele tocou, né? Qual que era a preocupação dele nos seus escritos? Era apresentar a superioridade do cristianismo sobre qualquer filosofia e qualquer religião. Embora leigo, tá? Ele não foi bispo de lugar nenhum, né? Ele é considerado o primeiro pai apologista da igreja e foi o mais ilustre defensor das verdades cristãs contra os preconceitos pagãos, logo depois dos primitivos pais apostólicos, pois dedicou sua vida à difusão e ao ensino do cristianismo. Então, se ele não foi o pastor de uma igreja, ele foi aquele homem usado, aquele doutor da Bíblia, né, usado para definir doutrinas, apresentar as doutrinas de uma forma escrita, e Deus usou ele para isso. Em Roma, ele abriu uma escola para o ensino da doutrina cristã, e nessa cidade dedicou-se ao apostolado, especialmente no meio dos cultos, nos meios cultos, onde se movimentava com desembaraço. É uma pessoa muito versada, foi uma pessoa muito culta, então ele conseguiu andar ali entre os ilustres do seu tempo, apresentando a fé cristã a qualquer que seja. Tá? Continuando. O Irineu. O Irineu é o próximo da lista ali dos apologistas, nascido no ano 130 em Esmirna, na Ásia Menor, Turquia, filho de uma família cristã. Irineu era grego e foi influenciado pela pregação de Policarpo, olha só. Então tem uma ligação direta com João, né? Direta não, indireta, mas né, tem uma ligação ali. Bispo daquela cidade. Anos depois, Irineu mudou-se para Gália, que é a atual França, para a cidade de Lyon, onde foi presbítero no lugar do bispo que havia sido martirizado em 177. Foi um grande defensor da fé cristã, diante do ataque do gnosticismo, e ele foi martirizado por causa da sua fé, provavelmente no início do segundo século. Agora, irmãos, o Irineu, ele gastou boa parte do tempo e dos seus escritos lutando contra esse mal que fervia dentro das igrejas, que era o gnosticismo. De todos os males dos primeiros séculos, o gnosticismo era o que mais arrastava crentes dentro da igreja, por causa daquele conhecimento, entre aspas. Olha, como a própria palavra diz, gnosticismo. A palavra gnosco quer dizer conhecimento. Então, um gnóstico é uma pessoa que conhece. Um agnóstico é que não conhece. Então, mas o gnosticismo é aquele conhecimento falso que entrava dentro das igrejas, e misturava as coisas, sempre tinha uma ideia filosófica, mais platônica, aristotélica, a respeito da pessoa de Cristo, da obra de Cristo. E eu digo uma coisa, hein? É muito difícil lutar contra isso. Tá? Ninguém pense que é fácil, não. Vamos para o nosso próximo personagem aí. Depois do Irineu, quem que é? É o Tertuliano. O Tertuliano. Eu gosto muito do Tertuliano. Nasceu por volta de 150, em Cartago, cidade ao nordeste da África, e nós temos um representante aqui dos africanos, onde provavelmente passou toda a sua vida, embora alguns estudiosos afirmem que ele morasse em Roma. Por profissão, sabe-se que era advogado, então já não era aquela pessoa que ia levar desaforo para casa, era para ser um apologista mesmo, o Tertuliano. Ele fazia visitas,
com frequência a Roma, sendo que aos 40 anos se converteu ao cristianismo, dedicando seus conhecimentos e habilidades jurídicas ao esclarecimento da fé cristã ortodoxa contra pagãos e hereges. Foi o pai das doutrinas ortodoxas da Trindade e da pessoa de Jesus Cristo. Então, irmãos, ele que levantou aquela bandeira defensora do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que já estava sendo desprezado nas igrejas, e também da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando você estuda a pessoa do Senhor Jesus Cristo na teologia sistemática, é uma bênção muito grande. Entender, meus irmãos, todo o papel do nosso Senhor, a segunda pessoa da Trindade. E quando nós não conseguimos entender direito o papel da segunda pessoa da Trindade, a submissão, né, voluntária ao Pai, né, e faz muita confusão na cabeça das pessoas, a sua obra salvífica, né, que é meritória no sentido da cruz, mas voluntária no sentido que eu mesmo dou a minha vida. Então, as pessoas fazem muita confusão com isso, né? E o Tertuliano, ele defendeu com primazia tanto a Trindade quanto a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, meus irmãos, era atacada veementemente pelos gnósticos, né? Então, não é fácil, não. Suas doutrinas a respeito da Trindade e da pessoa de Cristo foram forjadas no calor da controvérsia com Práxias, que, segundo Tertuliano, sustenta que existe um só Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador do mundo, apenas para poder elaborar uma heresia com a doutrina da unidade. Ele afirma que o próprio Pai desceu para dentro da Virgem, que ele mesmo nasceu dela, e que ele mesmo sofreu, e que realmente era o próprio Senhor Jesus. Então, defendendo essa heresia, né, que destitui as três pessoas, transformando o Pai nas três pessoas, que ele realmente gastou muito dos seus escritos. Pode mudar, meu querido. Tertuliano foi o primeiro teólogo cristão a confrontar e a rejeitar com grande vigor a clareza intelectual. Está errado alguma coisa aqui, né? Essa visão aparentemente singela da Trindade e da unidade de Deus. Ele declarou que, se esse conceito fosse verdade, então o Pai tinha morrido na cruz. E isso, além de ser impróprio para o Pai, é um absurdo, né? Então, ele faz isso. Veja, meus irmãos, a distinção das três pessoas no Novo Testamento é clara. Isso, quando você vai ser batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, né? Quando você vai dar a bênção apostólica, né? Também no Pai, no Filho, no Espírito Santo, mas o Pai está ali, né? Este é o meu Filho amado, que me compraz, que me traz alegria, né? É Cristo lá, meus irmãos, na cruz. Meu Pai, por que me abandonaste? Pai, se puderes, passa de mim esse cálice. Então, heresia tem que ser combatida mesmo. Continuando aqui, Tertuliano ainda debateu duramente contra os agnósticos e lhes direcionou duras críticas, entre as quais, olha a forma que ele gostava de debater, né? Que tem Atenas com Jerusalém? Ei, pastor, por que Atenas? Porque Atenas é o berço da filosofia. Atenas é o berço dessa filosofia, né, platônica, aristotélica. Então, veja bem, ele pergunta, o que tem Atenas com Jerusalém? O que mais? Que a academia tem a ver com a igreja? Academia, né, lá de Platão. O que tem a ver com a igreja de Jesus Cristo? Como se dissesse assim, o que os discípulos de Platão, de Aristóteles, têm a ver com os discípulos de Jesus, né? Que tem os hereges a ver com os cristãos? A doutrina frui da sala de pilares de Salomão, que aprendera que é preciso buscar o Senhor com interesse de coração. Então, ele fala assim, a nossa doutrina, meus irmãos, ela flui, ela vem fluir onde? Né? Como se ele dissesse ali, a nossa doutrina, meus irmãos, ela flui como a gente pode chamar, né?
do cenáculo, né? Lá do monte, onde foi feito o Sermão da Montanha, né? Nesses ensinos do Senhor Jesus Cristo, é dali que flui a nossa doutrina. Então, ele fala mais uma coisa, né? Ele diz, a mim, pouco importa quem quiser que produza um cristianismo estoico, platônico, dialético, né? Visto como o evangelho de Cristo nos foi proclamado, não precisamos mais inquirir ou mergulhar nesses assuntos. Eu acho que ele estava no limite dele, né? O Tertuliano, né? Então, quem quiser, então que produza um evangelho errado, né? Quem quiser que produza esse evangelho histórico, platônico, né? Nós aqui, nós já temos, meus irmãos, o que nós precisamos, né? O verdadeiro evangelho. Nós não precisamos mergulhar ou inquirir esses assuntos, meus irmãos, defendidos pelos gnósticos, defendidos pelos filósofos, pelos judaizantes. Ele falou assim, não devemos perder tempo com essas coisas. Uma vez, conversando com o pastor João, ele estava... eu estava interessado, né? Eu estava interessado em comprar um livro ali e tal, né? E fui perguntar para ele lá do livro que eu queria comprar. Ele já foi logo me dando uma bronca, né? É o jeito dele de tratar as coisas, era assim. Aquele menino, né, de 18 anos a gente erra, né? Ninguém nem liga muito, mas dá uma bronca medonha. E aí ele entendeu que parecia que eu não queria ler muito a Bíblia. Eu estava mais interessado em ler livros do que ler a Bíblia. Uma pessoa que acabou de entrar no seminário, primeiro tem que ler a Bíblia, depois tem que ler os livros, né? Então, ele, como um bom professor, ele disse, você sabe como... Perguntando para mim, né? Gilberto, você sabe como esse pessoal que trabalha na NASA, né? Eles sabem identificar algum corpo estranho que tem lá no céu? Eu não sabia, né? Então, eu digo, não, pastor, não sei não, né? E como é que ele sabe, né? Pensando ali. Ele disse, primeiro, eles estudam exaustivamente tudo que já tem e é correto, aquilo que já está ali. Aí, quando aparece alguma coisa estranha, ele sabe que é estranho. Você entendeu? Acho que deu para todo mundo entender a bronca que ele me deu, né? É que o meu dever era, primeiro, estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, né? E, então, com esse conhecimento que eu teria, eu poderia defender a fé cristã, né? E eu deveria ter escutado melhores conselhos dele. Continuando, meus irmãos, no fim do seu ministério, o Tertuliano, ele se aliou aos cristãos montanistas, cujo ideal de vida cristã buscava ser mais autêntico aos ensinos das Escrituras. E assim ele é considerado um cismático. É um título injusto para o Tertuliano. Eu vou dizer por quê. Irmãos, assim como tem cristãos batistas, cristãos presbiterianos, cristãos católicos, cristãos metodistas, cristãos pentecostais, naquele tempo já tinha diferença de cristãos, e o fato dos montanistas serem assim chamados, porque um dos líderes principais era um montano, não significa que eles eram hereges e que eles estavam errados. Eles defendiam uma forma mais pura de cristianismo. Eles seriam que são hoje os Quakers, os Amish, né? E muito parecido a doutrina deles com a dos Quakers, com a do anabatismo do século XVI, né? Que foi fragmentado com uma ala um pouco radical, mas o verdadeiro anabatismo, que emerge do terceiro século, ele é um anabatismo do tipo menonita. Menon, Menossimos, ele era um anabatista. E as comunidades menonitas, tem muitas comunidades ainda menonitas no Paraguai, principalmente. Aqui em Curitiba, eu mesmo visitei 2, 3 igrejas menonitas naquela região de Uitimarsum. Ali você encontra 2 igrejas menonitas históricas. Se eles estivessem lá no tempo de Tertuliano, o Tertuliano seria um menonita, porque ele decidiu, né, que ele não queria
ficar junto com aqueles outros cristãos, né, que estavam, meus irmãos, se vendendo muito para o mundanismo. Então, ele deixou aquela ala maior, né, e disse, olha, eu quero viver uma forma mais simples do evangelho. Os montanistas, uma das coisas que marcavam eles é a forma simples de viver. E eu digo uma coisa, a maioria dos escritos que tem sobre os montanistas é um escrito mentiroso, escrito por pessoas que os odiavam. Então, a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente lê uma coisa que o inimigo escreveu, ou o invejoso escreveu, a gente tem que ter cuidado mesmo. Por isso, esse detalhe aqui, né, que ele foi considerado um cismático. Cismático por quê? Ele estava sendo herege a qual doutrina? Nenhuma. Né? Ele só defendia uma forma mais pura do evangelho, uma vida mais pura, mais simples dos cristãos. Resumindo, né? A palavra maranata estava muito claro na vida deles. Eles queriam que Jesus viesse logo, né? Continuando, então, irmãos, falamos dos pais apostólicos, tem o Orígenes ainda, tá? O Orígenes, meus irmãos, de todos, para mim, ele é o mais polêmico, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho dele aqui. Ele nasceu e cresceu no importante centro teológico de Alexandria, mas nos últimos anos de sua vida viveu em Cesareia. Orígenes tinha um comprometimento muito grande com a suficiência das Escrituras. Ele foi o primeiro a usar o termo cânon para se referir à coleção dos livros sagrados, que eram ou serviam de regra de fé para o ensino dos cristãos. Orígenes também foi severamente perseguido por causa da sua fé. Então, ele tem esse lado positivo, ele defendeu a suficiência das Escrituras, bateu em cima dessa tecla, é o primeiro a usar o termo cânon para os 66 livros da Bíblia, só que tem aquelas duas coisinhas, né, que às vezes a pessoa, num determinado ponto da sua fé, ele cede um pouco, e ao ceder, meus irmãos, ele abaixa um pouco o nível, né? É o que aconteceu com Orígenes. Vou explicar aqui agora. Algumas questões pessoais o desmerecem. Primeiro que ele se castrou. Não quero pecar, e foi lá e se castrou. Então, para mim, é uma atitude muito precipitada, e a Bíblia diz que os pecados da carne primeiro estão no coração. Então, ele teria que matar o coração dele, não é verdade? Dar um tiro no coração. Né? Minha mão vai roubar, então vou cortar minha mão. Olha, você pode até cortar sua mão e não roubar, mas e a mente querendo, desejando roubar? Então, é aquela diferença de bom e benigno, bondade e benignidade. Bondade é o ato, a benignidade é o desejo de ser bom, de fazer o bem, né? Então, aí você tem a diferença, a mesma coisa, o mal, malignidade. Então, essa questão, às vezes, está dentro do coração da pessoa e tem que ser tratado. Com oração, todo pecado tem que ser tratado. Então, a gente vai descobrindo nossos pontos fracos e vai batendo ali, combatendo, mas isso é uma atitude radical, né? Mas isso aí era da vida dele, então, tudo bem, né? Ele resolveu fazer isso. Agora, a outra é que realmente incomoda. Por quê? E acreditar que a alma preexiste e está sujeita a uma metempsicose. Essa palavra aí é dura de falar, e você vai lá para o dicionário, lá você vai entender essa metempsicose, né? Que é a volta da alma, tá entendendo? Em outros corpos. Então, isso é a doutrina dos espíritas, correto? Não vale nem a pena a gente ficar discutindo aqui. Só para a gente entender o seguinte, não é porque é um pai da igreja que era perfeito. É o que eu disse. O que ele falou de certo é certo. O que ele disse de errado, a gente tem que combater. A gente tem que ir lutar contra, né? Fazer o que eles fizeram com as doutrinas falsas. E se ele próprio, um pai da igreja, implantou uma doutrina falsa, então ele tem que ser combatido também. Não tem jeito, não é verdade? Vamos agora, continuando aí. Pode continuar. Os pais teólogos é a nossa terceira categoria de pais da igreja, né? Primeiro, os pais apostólicos.
que tinha uma ligação direta com os apóstolos, e os escritos tinham um objetivo, meus irmãos, de exortação, né? Depois, os pais apologistas, né? Esses aí já enfrentaram problemas diferentes daqueles lá, os apostólicos, e acharam a necessidade de combater a heresia com seus escritos, então escreveram contra as heresias, por isso apologistas. E agora nós temos os pais teólogos, né? Vamos ver, né? Depois que os apologistas introduziram uma reflexão teológica mais analítica, o terceiro grupo dos pais da igreja se ocupou de aprofundar esse assunto sistematizando as doutrinas teológicas. Então, os apologistas escreveram, defenderam. O que os teólogos fizeram? Sistematizaram, né? Eles, então, definiram, dividiram em partes, como eu disse para vocês na aula passada, aquelas 7 áreas da teologia sistemática. Você vai ver que esses pais teólogos, então, eles são responsáveis por sistematizar, né? Caracterizar mesmo a doutrina cristã. Então, foi com esse grupo de pais da igreja que, entre 300 e 600, os cristãos começaram a pensar teologicamente de forma mais sistematizada e com uma análise teológica mais bem definida. Vamos continuar aí. Naquele tempo, os ensinos perigosos que atacavam principalmente a divindade de Cristo, a doutrina da salvação e a natureza da Trindade, começaram a ameaçar a igreja. Mas Deus levantou homens que foram verdadeiros gigantes na exposição da doutrina bíblica correta acerca desses assuntos. Entre esses grandes pensadores cristãos, podemos destacar alguns, nós vamos destacar alguns aqui, tá? Então, veja que vamos esclarecer aqui, né? Esses ensinos contra a divindade de Cristo. Não está ouvindo? Não está ouvindo, Catiele? Vocês estão ouvindo? Eu estou. Aqui está normal, pastor. Ah, tá bom. Então, ok, tá certo, né? Teve um pane ali, eu pensava que era aqui. Muito bem. Então, olha, esses ensinos perigosos, meus irmãos, que eu falei, e sempre vão atacar, né? Pastor, por que eles atacam tanto a divindade de Cristo? A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, a resposta é muito simples. É porque Cristo, ele é o Salvador. Então, atacar a Cristo é atacar a nossa salvação, é atacar a salvação das almas. E também atacar, assim, essa doutrina da salvação, a soteriologia, né? Então, para eles é muito prático, porque Satanás usa as pessoas para fazer isso, né? E Deus levantou homens, então, que foram verdadeiros gigantes, para expor uma doutrina bíblica correta acerca desses assuntos. Vamos começar aqui pelo Atanásio. Foi um exímio defensor da divindade de Cristo, contra a heresia do arianismo, desenvolvida por Ário, que alegava que Jesus não era Deus, apenas um ser criado por Deus dentro do templo. Então, o arianismo, irmãos, eles investiram nessa ideia, cresceram muito, e muito, tá? É o que eu digo, a doutrina falsa, ela cresce, ela entra dentro das igrejas, invade mesmo, e para sair depois só pela misericórdia de Deus, né? E no caso aqui, imagine quantas igrejas foram arrebatadas, né? Arrancadas da verdadeira fé pelo ensino do arianismo, e negava a divindade do Senhor Jesus. Então, o Atanásio, ele foi um exímio defensor da divindade de Cristo. O próximo. Os 3 capadócios, né? Que viviam na região da Capadócia. Foram 3 amigos que tiveram uma participação fundamental na defesa da doutrina da Trindade. Seus nomes eram Basílio, de Cesareia, Gregório de Nazianzo
e Gregório de Nissa. Esses 3 homens foram teólogos incríveis que abordaram de forma muito completa a doutrina da Trindade, especialmente no que diz respeito ao relacionamento entre as pessoas da Trindade. A sistemática dos pais capadócios sobre a doutrina da Trindade forneceu as bases do entendimento cristão sobre o assunto nos séculos seguintes da história da Igreja. E realmente, né, meus irmãos, vem aquelas perguntas na nossa cabeça, na nossa mente. Eu sei. E se você lê, né, quando você tem uma dúvida, se você lê, você acaba melhorando o seu conhecimento. E esses 3 capadócios, eles fizeram assim tomos mesmo sobre a Trindade, defenderam a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro da Igreja, a divisão que existe dentro dessas pessoas, né, a unidade dentro da Trindade, a divisão dentro da Trindade, o papel de cada pessoa, né? O papel do Pai, o papel do Filho, o papel do Espírito Santo. Hoje, os teólogos, né, eles têm mais facilidade de debater, de construir. Aliás, sempre que você escreve alguma coisa, você está dando um pontapé. Se você é o primeiro, você está dando um pontapé. Para quê? Para que outros possam vir, aprimorar, né? E isso é bom. Então, no caso, os pais ali, os 3 capadócios, eles deram essa introdução, talvez pegaram alguma coisa lá do Irineu, né? O Irineu pegou alguma coisa deles, e eles, então, começaram a formular, e por isso, o Irineu não podia pegar uma coisa deles, né? Desculpa, outros poderiam, eles não. Eles precederam os 3 capadócios. Então, continuando aqui, pode passar, né? Já falamos dos 3 capadócios, aí chegamos nessa figura, né? Que é muito conhecida hoje, justamente por conta dos ensinos de Calvino, que fez de Agostinho de Hipona uma pessoa tão conhecida no meio protestante, correto? Vamos ali. Agostinho de Hipona, de 354 a 430. Ele foi um importante filósofo, teólogo cristão, nascido em Tagaste, uma cidade na província romana da Numídia, atual Argélia, e ele é amplamente considerado como um dos pensadores cristãos mais influentes de todos os tempos, e suas obras e ideias continuam a exercer uma grande influência na teologia, na filosofia e na cultura em geral. Agostinho foi criado em uma família cristã, mas sua vida foi marcada por uma busca espiritual intensa. Ele se converteu ao cristianismo aos 31 anos de idade, depois de uma longa jornada intelectual e emocional. Ele se tornou bispo de Hipona, uma cidade no norte da África, em 396, e passou o resto de sua vida trabalhando como líder religioso e também como um grande escritor, né, que ele foi sobre a palavra de Deus. Vamos continuar. Quais são as principais obras de Agostinho? Né? As Confissões, é uma autobiografia espiritual que descreve a jornada de Agostinho, de busca pela verdade e seu encontro com o cristianismo. É quase que aqui, meus irmãos, uma declaração de como ele se tornou um cristão nas suas confissões. Eu lembro os irmãos que você pensa que esses livros são curtinhos, pequenos, isso aqui são coisas extensas, tá? A Cidade de Deus, extenso também. Uma obra monumental em que Agostinho examina a história da humanidade desde a queda de Adão até o julgamento final e compara a cidade dos homens, que ele chama de Babilônia, com a cidade de Deus. É interessante, né? Poder falar dessa cidade de Deus aqui, é um livro muito conhecido do Agostinho, e lembrar, meus irmãos, que essa doutrina do amilenismo, veja bem, essa doutrina do amilenismo, que não tem milênio, aqui eu não quero debater com ninguém, tá? Não quero discutir com ninguém, não é meu papel, e nem estou aqui para isso, né? Estou aqui só para falar da história da igreja. Aqui eu não concordo com o amilenismo, né? Então, você vê aí, o prefixo A é como se estivesse tirando,
Não existe, né? Não tem milênio. Então, essa doutrina do amilenismo nasceu dentro desse livro da Cidade de Deus, e foi defendida por Calvino, e é defendido pelos teólogos hoje, né, da Reforma, correto? Os reformados, como eles dizem, eles defendem essa doutrina do amilenismo. Eu não, né? Eu fico com a palavra de Deus, que é o livro de Apocalipse, onde por muitas vezes se repete a palavra milênio, né? Por 1000 anos, né? Eu não vou retirar aquilo ali de jeito nenhum. Continuando, meus irmãos, ele também, né, falou sobre a Trindade. É um estudo em que Agostinho explora a doutrina cristã da Trindade, que afirma que Deus é um só, em essência, mas existe 3 pessoas distintas, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo. O que mais? Além das confissões, Cidade de Deus, Trindade, ele também tem outros escritos sobre a graça de Cristo. Um tratado sobre a doutrina da graça divina, em que Agostinho, ele argumenta que a salvação é um presente gratuito de Deus concedido através da graça. Olha, você nota aí que, da onde, meus irmãos, o Calvino conseguiu as ideias dele, né? E nisso nós concordamos com Agostinho, concordamos também com o Agostinho e agora me sumiu, o Calvino, perdão, né? Por que a gente concorda? Porque o Calvino e o Agostinho estão certos? Sim, é porque eles estão certos. E como é que nós sabemos que eles estão certos a respeito da graça? Pela palavra de Deus, né? Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um presente de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Ou como disse lá, né, o Pedro, o Tiago, lá naquela conferência em Antioquia, né, quando eles afirmam, né, que nós cremos que somos salvos pela graça de Deus, né, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eles defendem porque creem, meus irmãos, na palavra de Deus, né? Então, nisso eles estão certos, e nós vamos tirar o nosso chapéu aí por essa defesa incrível que eles fizeram a respeito da salvação pela graça. Sobre a doutrina cristã, um manual de instruções sobre como interpretar e ensinar as Escrituras, em que Agostinho estabelece princípios hermenêuticos fundamentais para a teologia cristã. Agora, aqui, meus irmãos, se você puder ler sobre a doutrina cristã, é muito bom, tá? Você aprender hermenêutica. A hermenêutica, meus irmãos, é diferente da homilética, da arte de falar, né? A hermenêutica, nessa arte de poder entender o texto, o contexto, né? É muito importante a gente, se puder ler, a pessoa que está estudando hermenêutica, se puder ler sobre a doutrina cristã do Agostinho, ele vai ser favorecido. E também do livre-arbítrio, né? Sobre o livre-arbítrio, é uma das obras mais importantes de Agostinho de Hipona, e teve uma grande influência na teologia cristã ocidental. Nesta obra, Agostinho discute a questão do livre-arbítrio e como ele se relaciona com a graça divina e a salvação. Eu podia resumir o seguinte: é uma briga de foice, tá? É uma boa briga, é uma boa luta, né? E quando a pessoa estiver perdendo, ele fala assim: é melhor a gente ficar vivo agora e lutar depois. É verdade? Continuando aí, pode mudar. Como ele influenciou a teologia cristã? Como o Agostinho, né, ele influenciou a teologia cristã. Agostinho de Hipona foi uma figura extremamente influente na teologia cristã, e suas obras foram fundamentais para a formação do pensamento cristão ocidental. Algumas das maneiras pelas quais Agostinho influenciou a teologia cristã incluem desenvolvimento da doutrina da Trindade. Ele afirma que Deus é um em essência, mas existem 3 pessoas distintas, já vimos isso. Ele elaborou uma teologia trinitária sistemática que influenciou profundamente a teologia cristã posterior. Mais sobre a sua influência. Podemos mudar? Teologia do pecado original. Afirma que todos os seres humanos nascem com a mancha do pecado original de Adão.
Essa teoria teve um impacto significativo na compreensão da natureza humana e da salvação, né, que é a degeneração da raça humana, né? A influência na reforma protestante. A teologia de Agostinho teve uma grande influência na reforma protestante do século XVI. Reformadores como Lutero, Calvino citaram Agostinho como uma influência significativa em sua teologia, especialmente em relação à doutrina da graça. Então, eles realmente usaram muito dos escritos de Agostinho. Os pais da reforma, tanto Lutero, tanto Calvino, o Zwinglio, né? Eles usavam muito o Agostinho. A importância dos pais da igreja. Em primeiro lugar, por que os pais da igreja são importantes, né? No tempo dos pais da igreja, a igreja ainda estava unificada, ou seja, a reforma ainda não tinha acontecido, né? Não tinha a reforma ainda. Na verdade, naquele período, a igreja ainda estava sendo estruturada com o aprofundamento de suas principais doutrinas. Portanto, os pais da igreja eram as pessoas que Deus levantou para liderar sua igreja naquele tempo marcado por tantos desafios. Inclusive, alguns deles foram mesmo pessoas que andaram e aprenderam diretamente dos apóstolos de Jesus. Em segundo lugar, todo cristão verdadeiro jamais negará a Trindade, a salvação pela graça, a realidade das duas naturezas de Cristo, o homem e Deus, a pessoalidade do Espírito Santo, né, e a suficiência das Escrituras são doutrinas centrais para a fé cristã, mas foram exatamente os pais da igreja que desenvolveram essas doutrinas a partir da verdade bíblica. Então, rejeitar a contribuição desses homens é o mesmo que rejeitar todo o corpo da teologia sistemática que nós temos hoje. Isso são muito importantes, irmãos. Quando uma pessoa começa a estudar e escrever sobre a teologia da Bíblia, a teologia bíblica usada pelos apóstolos, ele já tem alguma coisa para começar. Como, por exemplo, nós temos a teologia de Deck, nós temos a teologia de Thomas Paul Simmons, nós temos a teologia, meus irmãos, de Gruden, excelentes manuais teológicos, mas eles não começaram deles próprios, começaram lá de trás, né? Até chegar nesses como Agostinho, correto? Os três capadócios, é assim que funciona, né? Eles vão construindo em cima de uma construção já feita. Em terceiro lugar, os pais da igreja não eram perfeitos. As obras que eles produziram também não são infalíveis, podem ser discutidas. Como eu disse, se estiverem na Bíblia, é verdade. Se não estiverem pautadas na palavra de Deus, ou possam ser refutadas pela palavra de Deus, então, irmãos, elas precisam ser descartadas também. Por quê? Porque não é a Bíblia, não é a palavra de Deus. Por exemplo, eu pessoalmente, eu tenho muita admiração por Agostinho, né? Por ele ter elaborado muitas coisas, ele realmente tinha o dom, né, de sistematizar tudo. Agora, quando ele fala, como aquela questão do amilenismo que eu citei, ou quando ele fala, meus irmãos, do batismo, ele defendia o batismo infantil, de crianças, né? E, por isso, ele teve uma refrega muito grande com os donatistas, do terceiro, quarto, né, século, e é uma refrega muito grande. Nessa refrega, ele, assim, quase que, né, fazia por onde que aqueles cristãos tinham que ser mortos porque batizavam novamente as pessoas que eram batizadas quando eram bebês. Então, nesse ponto, o Agostinho está errado, ele não está certo. E quando ele não está certo, a gente tem que falar, olha, não é infalível, né? O que ele escreveu não é infalível. Mas, por outro lado, a maioria das coisas que ele defendeu, que ele escreveu, nós aceitamos, né? Nós elogiamos, e se existia uma falha na fé dele, olha, amados irmãos, né? A gente vai olhar, a gente vai notar pela palavra de Deus
ia fazer que nem o apóstolo Paulo escreve para os Tessalonicenses, né? Examinar e tudo e retende o que for bom aí, né? Retende o que é certo, tá bom? Então, vou ler aqui de novo. Em terceiro lugar, os pais da igreja não eram perfeitos. As obras que eles produziram também não eram infalíveis. Não são infalíveis. Apenas a Bíblia é perfeita, infalível, inerrante e tem a verdadeira autoridade, autoritativa, né? Os pais da igreja eram homens, como nós, sujeitos às mesmas falhas que nós. Inclusive, alguns, de fato, chegaram a falhar de forma grave. Mas, em sua providência, Deus usou esses homens para instruir o seu povo durante os primeiros séculos da igreja cristã, mostrando que realmente o sucesso de sua obra não repousa sobre as habilidades humanas, mas sobre a sua graça soberana. Não é muito diferente, irmãos, dos autores da Bíblia, daqueles que escreveram a palavra de Deus. Eles eram homens como nós. Só que qual que é a diferença desses homens como nós serem os escritores da Bíblia e os pais da igreja serem homens como nós? A diferença é que os escritores da palavra de Deus eram homens como nós, mas divinamente inspirados. Já os pais da igreja eram homens como nós, divinamente usados, para o propósito que naquele momento se dava. Então, chegamos assim ao fim da nossa quarta aula, desenvolvimento da teologia após a era apostólica. Amém? Muito